Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da segunda semana, volume 4. A atividade 1 diz o seguinte: decida se os elementos lítio, massa atômica igual a 7, sódio, massa atômica 23 e potássio, massa atômica igual a 39, formam uma tríade. Justifique. Para ser considerado uma tríade, a média entre as massas do lítio e do potássio tem que ser igual à massa do sódio. O lítio é o elemento com a menor massa atômica e o potássio com a maior massa atômica, e o sódio com a massa atômica intermediária. Então vamos conferir. Fazendo a média, a gente soma a massa do lítio com a massa do potássio e divide por 2. A massa do lítio é 7, a massa do potássio 39. 7 mais 39 dá 46. Quando a gente divide por 2, a gente encontra 23, que é exatamente igual à massa do sódio. Logo, esses elementos sim formam uma tríade. Então, a gente pode responder o seguinte: sim, os elementos lítio, sódio e potássio formam uma tríade, pois a massa do sódio é igual à média das massas do lítio e do potássio. A atividade 2 diz: que ordem Mendeleev seguiu para colocar os elementos químicos em uma de suas primeiras tabelas? Como ficou estabelecida essa ordem na tabela periódica atual? Quando Mendeleev organizou os elementos em uma tabela, ele usou a massa atômica desses elementos. Porém, atualmente nós utilizamos o conceito de número atômico e nós organizamos a nossa tabela conforme o aumento do número atômico. Então, a gente pode responder que Mendeleev organizou os elementos de acordo com sua massa atômica e na tabela periódica atual, os elementos estão organizados de acordo com o número atômico. O exercício 3 diz: um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio, Se. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são dadas 4 opções. Aqui nós temos uma tabela periódica e a primeira coisa que nós temos que fazer é localizar o elemento químico selênio. Então, o elemento químico selênio está aqui, na família dos calcogênios. Quando elementos químicos pertencem a uma mesma família, a tendência geral é que eles vão apresentar características próximas, características semelhantes. Já que a questão quer saber quais são os elementos que têm propriedades parecidas com a do selênio, são os elementos justamente da mesma família que a dele, da família dos calcogênios. Logo, a nossa alternativa correta é a letra B: telúrio, enxofre e polônio. Todos esses 3 elementos aqui fazem parte da mesma família a qual o selênio pertence. Na atividade 4, nós temos um átomo cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como: letra A, metal alcalino, letra B, metal alcalino terroso, letra C, metal terroso, letra D, ametal, letra E, gás nobre. Usando uma tabela periódica, a gente pode localizar o elemento químico de número atômico 18. Nesse caso, o elemento químico de número atômico 18 é o argônio. Então, o argônio faz parte da família dos gases nobres. Então, a alternativa que contempla gases nobres é a alternativa E. Existe uma outra maneira da gente conseguir responder a essa questão. A gente pode fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauli. Lembrando, a gente tem aqui um diagrama de Pauli, onde a gente coloca o nível e o subnível, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Aqui na segunda camada começa com o subnível P, então 2p, depois 3p, 4p, 5p, 6p, 7p e assim por diante. A sequência de preenchimento desses subníveis segue diagonal. Então aqui primeiro vem o 1s, depois o 2s, em seguida 2p, 3s, logo em seguida 3p, 4s e assim por diante. Como na questão foi citado que o número atômico do elemento é 18, isso significa que um átomo desse elemento químico possui 18 prótons em seu núcleo.
e também possui 18 elétrons, já que o átomo é neutro. Ok? Então, nós vamos fazer uma distribuição para 18 elétrons. Lembrando, no subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6 elétrons. Então, vai ficar um S2, porque cabem 2 elétrons, em seguida 2S, então fica 2S2. O próximo é o 2P, lembrando, no P cabem 6 elétrons, então eu posso colocar 6 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, eu já usei 10 elétrons e ainda sobraram 8. Vamos continuar o preenchimento. O próximo subnível é o 3S. No 3S vai caber 2 elétrons. E o próximo subnível é o 3P e cabem 6 elétrons. Então, agora a gente completou os 18 elétrons. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Então, essa é a distribuição correta para 18 elétrons. A última camada desse elemento químico é a camada 3. Observem que aqui nós temos 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Exceto no caso do hélio, que possui 2 elétrons na última camada, todos os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. E é justamente o caso aqui. Uma vez que um átomo desse elemento químico possui 8 elétrons na última camada, a gente poderia afirmar com segurança de que se trata de um átomo de gás nobre. Então, a gente conseguiria resolver essa questão sem utilizar uma tabela periódica. A atividade 5 diz: entre os pares de elementos químicos, o par que reúne elementos com propriedades químicas mais semelhantes é... E aí a gente vai ter que usar a tabela periódica novamente. Na letra A, nós temos sódio e potássio. Então, primeiro vamos localizar os dois elementos. Nós percebemos aqui que tanto o sódio quanto o potássio fazem parte da mesma família, a família dos metais alcalinos. Logo, eles de fato possuem propriedades semelhantes. Na letra B, nós temos cloro e argônio. Então, nós vamos localizar os dois elementos. Então, aqui estão os dois elementos. Esses dois elementos químicos estão no mesmo período da tabela periódica e não estão na mesma família. Para que dois elementos químicos apresentem propriedades semelhantes, eles devem estar na mesma família e não no mesmo período. Nesse caso, inclusive, as propriedades são muito distantes. O cloro é um halogênio, um elemento químico muito reativo, e o argônio, por outro lado, é um gás nobre, um elemento químico de baixíssima reatividade química. Na letra C, nós temos cálcio e cobre. Esses elementos não estão na mesma família, estão no mesmo período, portanto, não apresentam propriedades muito semelhantes. Na letra D, nós temos flúor e bário. O flúor é um halogênio, enquanto que o bário é um metal alcalino terroso, propriedades químicas completamente diferentes. E na letra E, nós temos o hidrogênio e o iodo. O hidrogênio a gente diz que não tem família, e o iodo é um halogênio. Portanto, eles não têm propriedades químicas tão semelhantes assim. Então, a alternativa que nós estamos procurando é justamente a alternativa A, sódio e potássio, porque eles estão aqui na mesma família. Ambos são metais alcalinos bastante reativos, ok?